1-1 em partida válida pelo Grupo A da Copa do Mundo. Com o resultado, a equipe europeia lidera com 4 pontos ao lado dos equatorianos, que possuem a mesma pontuação. Mais cedo, o Senegal venceu o Catar por 3-1 e o Irã derrotou o país de Gales por 2-0. Inglaterra e Estados Unidos fecham a rodada desta sexta-feira. No horário de Brasília, 4:02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Você já imaginou ter uma equipe preparada para realmente aproveitar as oportunidades de 2023? Eu sou Levi Correia e convido você a investir em seu pessoal com treinamentos e palestras para líderes e equipes. São mais de 12 anos dedicados a lapidar e desenvolver talentos dentro e fora das empresas. Telefone WhatsApp 199-9165-4148 ou pelo e-mail levi@levicorreia.com.br. Conte comigo para recuperar a alegria e o potencial da sua equipe. Seu negócio ainda usa mural com taxinhas? Então essa mensagem é para você. Substitua a comunicação estática por telas que encantam com dinamismo e rapidez. A GM7 é especialista em digital signage com soluções inteligentes para varejo, educação, mercado imobiliário, saúde, endomarketing e muito mais. Menu boards, painéis de LED, monitores profissionais, projetores e as mais avançadas tecnologias. gm7.com.br. GM7, inovação para o encantamento. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Rafael Pinho. 4 horas, 4 minutinhos, hora dobrada, como diz Bocardi. Boa tarde para você sintonizado aqui na CBN Campinas, começando o nosso CBN Esportes Campinas, segunda edição desta sexta-feira. Sextou e com vitória da seleção brasileira, ainda melhor. É preocupante as informações que vêm do Catar, mas enfim, né? De qualquer forma, estamos aqui para levar até você a melhor informação. Estaremos juntos até às 5 horas da tarde, não só falando de seleção brasileira, mas também sobre tudo que acontece na Copa do Mundo, jogos em andamento, alguns já praticamente classificados, outros já quase eliminados. É a Copa do Catar que vai chegando aí já na segunda rodada, ou já está vivendo a segunda rodada. E nós vamos com os destaques de hoje. Departamento Médico da Seleção Brasileira divulga lesões de Neymar e Danilo. Jogadores ficarão de fora pelo menos pelos próximos 2 jogos da primeira fase da Copa do Mundo. E o destaque da dupla campineira, Guarani e Ponte. Olá, Júlio Nascimento. Oi, Pio. Chegando com informações sobre a dupla campineira, já os detalhes sobre a busca por reforços das duas equipes. As duas diretorias aparecem cautelosas neste momento. Querem esperar os jogadores passarem pelos exames médicos, assinatura de contrato e aí depois o anúncio dos primeiros jogadores que estarão servindo os times da cidade na próxima temporada em 2023. Daqui a pouco os detalhes e também informações sobre os bastidores do clube nessa pausa antes da pré-temporada para o próximo ano, Pio. E ainda falando do nosso futebol local ou brasileiro,
surgiu uma notícia hoje, meus amigos, que olha, eu acho que diz muita coisa do que foi o fim da passagem do VP pelo Corinthians. O VP está negociando para ficar no Brasil, Fábio Scheib. Boa tarde, Fabião. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, ouvinte CBN. Contestado por um, querido por outros, Vitor Pereira pode estar voltando ao futebol brasileiro em menos de um mês que deixou o Corinthians, não é? Surgiu uma informação do jornal esportivo Record, lá de Portugal, afirmando que Vitor Pereira está negociando com o Flamengo para assumir o cargo que até então é de Dorival Júnior, mas Dorival Júnior tem contrato até o final de 2022 e ainda não renovou seu contrato com o Flamengo. Dessa forma, o jornal português afirma que Vitor Pereira está negociando e pode ser o próximo treinador do Flamengo para o ano de 2023, viu, Pio? Bom, vou até mudar a pauta e vou fazer 2 destaques com Carlão de Freitas. O primeiro deles é: ô Carlão, e a história de que não, minha família, de que eu prefiro voltar a Portugal, não, ficar no Brasil tá difícil. Conversinha, Carlão, boa tarde. Boa tarde, Pio, boa tarde, ouvinte ligado no CBN Esportes, segunda edição. Realmente surpreendente, né, Pio, essa notícia. É claro que ninguém oficializa nada, né, mas caso aconteça mesmo, não foi uma maneira das mais leais com que o Vitor Pereira trabalhou toda essa situação. E o Flamengo novamente, a meu ver, entrando numa briga desnecessária, numa mudança desnecessária, né? Claro que a gente está falando em cima de hipótese, de repente tudo isso não vai acontecer. Agora, se acontecer, não vejo motivos para o Dorival Júnior sair. Isso é até estranho não renovar com ele, campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Ele tem o elenco nas mãos, é um cara tranquilo, que não tumultuou, e você só de não tumultuar um elenco recheado de craques já é positivo, tanto é que o Flamengo deu a resposta em termos de conquistas, né? E a crítica ao Vitor Pereira, porque não é possível em um mês conseguiu resolver todos os problemas particulares que ele tinha, que não sei o que, e já tá aqui no Flamengo. Então realmente é uma notícia bombástica. Sinceramente, não queria que isso acontecesse, também em virtude do belo trabalho que o Dorival Júnior vem fazendo à frente do Flamengo, e até pelo fato do Vitor Pereira entrar numa polêmica, sabe, completamente desnecessária. Agora, Pio, estamos falando de futebol, né? Era igual o Mundo da Lua, lembra? Apresentado por Luciano Amaral, que hoje brilha na ESPN, onde tudo pode acontecer. Você gostava, Pio, de Mundo da Lua? Nossa, eu adorava Mundo da Lua. Aquele jogo Brasil e Gormânia? Brasil e Gormânia, nossa. A gravação foi aqui no Brinco de Ouro. Que o Brasil perde o jogo pra Gormânia, aí ele vai lá e ele vira o craque. Você sabe que alguns takes, algumas imagens daquele jogo, elas foram filmadas no Brinco de Ouro. Foi no Brinco? Foi no jogo entre Brasil e Bulgária. Verdade. Se você puder acompanhar, você puxa no YouTube e você vai conferir o dia em que Luciano Amaral deu o título pro Brasil. Então, Brinco de Ouro servindo de cenário para vários tipos de filmes. Já podemos considerar o estádio mais hollywoodiano do Brasil. Pro bom entendedor, meia palavra basta, né, Ou meia história basta. O Mundo da Lua não foi censurado. E olha só que como é que fala? Que 8 ou 80, né? Que discrepância. Que discrepância. Um evento para criança, infantil, e outro evento, né, para um público adulto. É isso aí. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre essas lesões de Neymar e Danilo, analisar toda essa situação que realmente vai preocupando demais, né, a todos nós, porque, poxa vida, e o Neymar, que azar que ele tem em Copa do Mundo, né, que coisa impressionante. Enfim, a gente torce para que ele se recupere também, Danilo se recupere aí o mais rápido possível. Copa do Mundo no Catar, hoje pela manhã, País de Gales perdeu para o Irã, hein, por 2-0, praticamente já eliminado. O Senegal
vencendo o Catar por 3-1. A seleção do Catar também não ganha de ninguém. E Holanda e Equador ficaram no empate por 1-1. Nesse momento, bola rolando para Estados Unidos e Inglaterra. Bom jogo, hein? Quase que a Inglaterra já abriu o placar 2 vezes. O Kane quase fez agora há pouco, por enquanto 0-0. CBN Esportes com os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues. No streaming, Facebook, YouTube, Dani França, gravações de Marcelo Eloy, reportagem Júlio Nascimento, plantão de Fábio Scheibe, comentários de Carlão de Freitas. A direção-geral da CBN Campinas é de Daniela Pedroso. Apresentação: Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente já volta. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. 4h14, chegando para trazer informações pra gente sobre as rodovias. Thaís Azevedo, a rainha do happy hour, e aí na sexta-feira ela já vem no período da tarde, que é pra emendar já depois. Boa tarde, tá? Ótima tarde pra você, Rafa Pio, rainha do happy hour. Quem tava no Giovanetti não era eu. É verdade. Quero deixar bem claro isso, ok? Ok, é verdade. Você tem razão, mas que você é mais ativa do que eu nos happy hours, eu não tenho dúvida nenhuma. Sim, pode ser, Rafa, mas você já teve seu tempo, né? As coisas vão mudando. Bom, vamos mudar de assunto, Vamos né? ao que interessa, né? Vamos falar das rodovias? Rafa, quem segue ali pela rodovia Santos Dumont encontra trânsito fluindo bem, sentido Campinas e também no sentido Indaiatuba. Pelo anel viário Magalhães Teixeira também são boas as condições, sentido rodovia Dom Pedro e sentido rodovia Miguel Melhado. Quem segue pela rodovia Dom Pedro encontra um pouco de lentidão ali na chegada à rodovia Anhanguera. Já no sentido Jacareí, as pistas seguem livres. Pela rodovia Professor Zeferino Vaz, motorista segue sem dificuldades. Sentido Campinas e sentido Paulínia. Rafa. Valeu, Thaís Azevedo. Daqui a pouquinho fala pra gente sobre as condições do trânsito. Nova Ford Transit. Taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em ford.com.br e agende um test drive.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Oferecimento Good Bom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. E como ontem não tivemos programa em virtude do Jogo do Brasil, trazer aqui uma informação da última quarta-feira. O jogo entre Vôlei Renata e Suzano, que deveria ter acontecido na quarta, não aconteceu por conta de goteiras lá no ginásio Arena Suzano, na cidade de Suzano. Choveu muito, inclusive, durante o horário da partida, e essa chuva causou essas goteiras. Até a delegada da partida, juntamente com representantes dos dois times, esperaram por 50 minutos, mas realmente não havia condições de jogo. A partida ela já havia sido antecipada da 9ª rodada por conta da participação do Vôlei Renata no Campeonato Mundial. Então ela ainda não tem data para ser realizada. O time campineiro já está em Minas, onde enfrenta em Betim, no próximo domingo, o Sada Cruzeiro, às 7 horas da noite, com transmissão da CBN Campinas. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron?
Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h22, de volta com o CBN Esportes Campinas, e você pode mandar o seu recado no nosso WhatsApp 19991869070. Participe com a gente. Diz se você acredita que Neymar e Danilo ainda voltem. Danilo eu até acredito, mas Neymar, essa é a situação. Será que o Ney volta? E se não voltar, o quanto fará falta? Qual o tamanho da falta que Neymar vai fazer para a seleção brasileira nessa Copa do Mundo? Mas antes disso, ainda falando um pouquinho mais da vitória do Brasil ontem diante da Sérvia pelo placar de 2-0 com 2 gols de Richarlison, quer dizer, um gol de Richarlison, o outro foi uma pintura. Vamos conferir o que disse o professor Tite logo após o resultado. No contexto geral, a vitória convincente, sim, mas com diferentes jogos dentro do próprio jogo. O ritmo quando se joga no mundo árabe, nós conhecemos, eu e o Kleber conhecemos isso. E nós vivenciamos aqui. A aceleração, ela começa muito grande e vai caindo. Quem não tiver virtudes físicas e técnicas de mobilidade. Então, primeiro, expectativa do jogo, às vezes a bola fugia um pouquinho demais, o domínio no primeiro tempo estava um pouquinho acelerado, não era o nosso padrão normal. Segundo tempo, reposicionamento, melhora técnica, reposicionamento fundamentalmente de Paquetá, na saída de 2-3, de ter mais um jogador no bolsão, as jogadas começaram a fluir mais naturalmente, inclusive com os jogadores que vinham de trás, pergunta tática, resposta tática. Tanto é que um pouquinho antes de nós fazermos o gol, já tinha dado um tubo do Alexandre no pau e outras oportunidades que nós tínhamos tido. Então aquilo ali foi consequência de um volume muito grande. Eu tinha 6, 9, 7 para convocar e qualquer um que convocasse estaria bem. Veio Pedro, veio Richarlison e veio Gabriel. Podia ter vindo Barbosa, podia ter vindo Firmino, podia ter vindo Cunha, podia ter vindo Hulk. Cara, nós temos um manancial e aí tem que escolher essa situação, mas fica aqui inclusive o registro de outros atletas que poderiam estar, mas pelas virtudes, características, quando tu queria um pivô, daqui a pouco se uma equipe joga abaixo é Pedro, terminal da última bola, terminal é a última bola da finalização, é um de movimentação e pressão, ela é Gabriel, ou ela é de finalizador, o Richarlison é exímio finalizador, não é que ele faz o domínio, a bola sobe, ele reprograma o movimento e faz um chicote que ele é da função específica, então fica com virtudes e ainda ficou gente fora boa. Bom, Carlão, e levando até em consideração a fala do Tite, é mais ou menos isso, né? Porque no segundo tempo as mudanças acontecem, entra Martinelli, entra Rodrigo, e o time ali na frente parece que mantém a mesma pegada, Carlão. Ô Pio, ontem eu estava debatendo com uma figura bem conhecida aqui do nosso público e do meu coração e nós falávamos sobre essa situação da seleção brasileira, assim, a maneira como foi o jogo, né? Porque no primeiro tempo, Pio, quando a Sérvia está com o abacaxi em dia, tá todo mundo com o pulmão legal, é natural ter um equilíbrio, mesmo com o Brasil sendo dominante. Criou 2 oportunidades, né? Uma com o Rafinha e uma com o Vini, mas não foi brilhante, né? Só que ficou com a bola. Aí vem o segundo tempo, e um time inferior, ele não aguenta jogar 90 minutos se defendendo. E outra coisa, né? A posse de bola com um time, com um adversário de muita qualidade. Muito rápido. Muito rápido. Então chega uma hora que você não aguenta, os espaços vão aparecer. A gente até debatia assim, vamos supor, entre aspas, vai, Ponte Preta e Flamengo, vai.
Aí você tá no Maracanã, você segura o primeiro tempo, o pulmão da Ponte tá em dia, do Flamengo também, tá equilibrado, você tá chegando, tá preenchendo os espaços, o Flamengo não tá criando. Vem o segundo tempo, Pio, naturalmente você vai cansar, essa bola vai estar com o Flamengo, cara, é muita qualidade. Toca pra cá, toca pra lá, toca lá, e chega uma hora que o espaço aparece. E outra coisa, isso me apego até no que o PVC disse, Paulo Vinícius Coelho, quando estava essa polêmica de 5 substituições ou 3 substituições. 5 alterações, ela beneficia muito o time grande, no caso o Brasil. Por quê? O time grande, um time como o Brasil, que tem qualidade, ele faz 5 alterações e não muda a maneira de jogar. Agora, você pega a Sérvia, cara, os reservas da Sérvia não são nem de perto os reservas do Brasil. Ou seja, você perde também nesse sentido. Então, é muito difícil um time inferior jogar retrancado e não sofrer um gol. Eu falo nos 90 minutos. Agora, partida de futebol tem circunstâncias. A Sérvia vai, tá 0-0, a Sérvia vai, pumba, 1-0 pra Sérvia. Aí muda o jogo. Agora, você segurar... Que vem nervosismo e tudo mais. Vem a pressa e tal. Agora, você segurar um 0-0 contra um time mais forte que o seu, cara, é praticamente impossível. E depois um primeiro tempo difícil, complicado, amarrado. Segundo tempo, os espaços apareceram, os desequilibrantes, como o Tite gosta de falar, também surgiram e o Brasil construiu um resultado muito importante. Carlão, assim, sinceridade, de coração, sei não, hein, esse lance de só os 2 jogos da primeira fase, pelo que o Lasmar disse, técnico da seleção, e pelo que a gente viu, eu tô com uma sensação de que o Neymar não volta para as oitavas, Carlão. Ô Pio, eu quero estar muito enganado e outra, a gente tá falando agora aqui como torcedor, ninguém é médico, ninguém está lá para acompanhar. A gente está lendo, né? As reportagens estão saindo, o GE publicou aqui um gráfico da lesão que aconteceu, o Neymar já publicou e disse que vai doer, não sei o quê, mas vai voltar, as palavras do Rodrigo Lasmar. Vai ser difícil, e mesmo se ele voltar, Pio, foi uma lesão no tornozelo, e o Neymar tem um estilo de jogo que ele depende muito, né, da velocidade, movimentação da rápida, parada, mudança de direção e tal. Então ele pode até voltar, mas não vai estar no 100%. E aí que é o perigo. Em algumas Copas já tivemos mostras de superação. Tivemos, 94, o Baresi fez uma cirurgia em meio à Copa do Mundo no joelho e disputou a final. Ele fez o primeiro jogo e fez o último jogo. E jogou em alto nível a decisão, marcou só o Romário no auge, né? E o Baresi já tinha ali uma idade avançada. Agora, pela maneira como foi, o estilo de jogo do Neymar, eu acho difícil. Não tô falando que ele não volta pra Copa. Ele pode até voltar, mas voltar num nível aceitável para ser um jogador-chave do Brasil, acho difícil. Quero estar muito enganado, porque eu acho que o título do Brasil passa pelo Neymar. Também acho. Não vem com essa conversa. Não sei o quê. Passa pelo Neymar, sim, senhor. O Brasil foi campeão da Copa América sem o Neymar, tá? Mas agora é Copa do Mundo, o Neymar é o diferente desse time do Brasil. Quem gosta ou quem não gosta, mas ele é o diferente. Então eu espero que ele se recupere, mas infelizmente, mesmo não sendo médico e tal, estou percebendo que ele pode retornar, mas longe do 100%. E depois do repórter CBN do intervalo, quero saber se Fábio Chaib se lembra de alguém que teve... Ele que é um estudioso do futebol e tem uma memória... No quadro, O Mistério de Fábio Chaib. Se tem alguém que com lesão no tornozelo, assim, voltou rapidamente. Agora 4h30. Intervalo, repórter CBN, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já
melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Segundos. Repórter CBN. Novembro de 2022. A dívida pública brasileira cresceu 0,46% em outubro e atingiu 5.780 bilhões de reais. De acordo com o Tesouro Nacional, a alta está relacionada às despesas com juros, que somaram mais de 35 bilhões no período. Segundo o órgão, também houve aumento da preocupação com o risco de recessão global devido à expectativa de continuidade no aperto monetário nos Estados Unidos e às tensões geopolíticas internacionais. O coordenador dos grupos técnicos na transição, Aloysio Mercadante, afirmou que avançou na definição dos integrantes da defesa e que o anúncio poderá ser realizado ainda hoje. O tema tem sido tratado com cautela e envolve a articulação direta do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A prioridade na formação da equipe será de integrantes das Forças Armadas e ex-comandantes militares. A FIFA proibiu torcedores ingleses de irem aos estádios da Copa do Catar fantasiados de cavaleiros medievais. De acordo com o jornal britânico Times, a entidade máxima do futebol entendeu que os adereços que remetem à época das cruzadas poderiam ser ofensivos aos muçulmanos. A fantasia de cavaleiro medieval aparece com frequência na torcida inglesa. Um cardeal italiano investigado por fraude pelo Vaticano é acusado de gravar uma conversa telefônica com o Papa Francisco. Durante o telefonema, ele tentou fazer o pontífice confirmar que havia aprovado movimentações financeiras suspeitas. A gravação foi realizada em julho do ano passado, 3 dias antes do início do julgamento do cardeal. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. O melhor preço de pneus Firestone em Campinas é na oficina T-Service. E se você encontrar preço mais barato, traga a comprovação para a gente que cobrimos na hora. E ainda, a montagem, alinhamento e balanceamento são gratuitos. Temos os melhores preços para você cuidar do seu carro. Estamos na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 434, próximo à Torre do Castelo. Juntos salvamos vidas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Agora 4h35, Thaís Azevedo de volta e agora trazendo informações das ruas e avenidas, Thaís. Isso mesmo, Rafa. Quem segue ali pela Avenida Norte-Sul encontra excesso de veículos na chegada à Avenida Orozimbo Maia, sentido Taquaral, por conta de obras que estão acontecendo ali naquele trecho. No sentido Guarani, o motorista vai fazendo um bom caminho. Pela Avenida Moraes Salles, tem trânsito carregado desde a Rua Rafael Andrade Duarte até a Rua Itu e mais à frente na chegada à Rua Irmã Serafina, sentido centro. No sentido Nova Campinas, motorista reduz a velocidade na chegada ali à Rua Coronel Quirino.
Pela Rua Irmã Serafina, tem boas condições pelas duas pistas. Seguindo pela Avenida Anchieta, motorista perde tempo pela pista da esquerda, na chegada à Avenida Dona Libânia, e pela pista da direita, na chegada à Avenida Orozimbo Maia. Rafa. Obrigado, Thaís. Bom fim de semana, bom happy hour pra você. Ótimo fim de semana pra você, Rafa. Até a próxima, viu? Bradesco Seguro Auto, especialista em proteger você, seu carro e sua família. Fale com seu corretor ou seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Direito Desportivo, com João Felipe Artioli. Doutor João Felipe Artioli no quadro Direito Desportivo, todas as segundas e sextas-feiras. E hoje, em clima ainda de Copa do Mundo e trazendo, né, muito sobre o Mundial, doutor João Felipe explica sobre essa regra de substituições de jogadores, né? Focado o comentário dele naquela substituição adicional. Para quem não sabe, agora, além das 5, dependendo, pode ter até a sexta, que não conta para essa série. Boa tarde, doutor João Felipe. Boa tarde, Pio e ouvintes do CBN Sports. As regras do futebol já passaram por grandes mudanças. A International Board é o órgão que regulamenta essas regras desde 1886. Uma delas é a substituição de jogadores. A primeira substituição foi autorizada apenas em 58, embora o goleiro e o jogador de linha só pudessem ser trocados em caso de lesão. Em 67, foi autorizada a primeira substituição tática, e não apenas por lesão. E na Copa de 70, passaram a ser autorizadas 2 substituições. Só em 92 houve outra mudança, com 2 substituições táticas e 1 em caso de lesão do goleiro. As tradicionais 3 substituições somente passaram a ser autorizadas em 94. Em 2018, foi autorizada uma 4ª substituição no caso de prorrogação, aplicada pela primeira vez na Copa da Rússia. E agora, a International Board aprovou permanentemente a regra que permite 5 substituições por jogo. Por conta dessa mudança, passaram a ser permitidos 15 jogadores no banco de reservas, que até então era de 12, e foi alterado o número de convocados para a Copa do Mundo, que passou de 23 para 26. E na Copa do Catar, outra novidade foi implementada, a substituição adicional para os casos de concussão, que é o choque de cabeça. Há um protocolo a ser seguido para avaliar o atleta e verificar se há indícios de confusão mental ou desorientação. Se isso ocorrer, o time poderá substituir o jogador sem prejudicar as substituições normais. E além disso, o time adversário também terá direito a uma substituição adicional, como forma de manter o equilíbrio. E essa semana isso ocorreu em 2 situações, uma com o goleiro do Irã na partida contra a Inglaterra e outra com o zagueiro da Arábia Saudita contra a Argentina. A concussão passou a ser bastante discutida nos últimos tempos, por conta de sua gravidade e a constância que vem acontecendo, já que além da obrigação de cuidar da saúde dos jogadores, essa situação também traz um risco jurídico, a depender da gravidade e das consequências da lesão. Daí a necessidade de protocolos rígidos para esses casos, sendo uma mudança muito bem-vinda para o futebol. Um ótimo final de semana e até segunda! Doutor João Felipe Artioli, até segunda-feira. Ô Carlão, a gente que é do futebol já moderno, mas ainda raiz, se é que você me entende, eram 3 substituições e eram 7 no banco. Eu lembro que, primeiro que não tinha esse negócio de lateral direito vai com a 33, o esquerdo vai com a 29, o meio campista vai com a 71, não. Era de 1 a 11 e o banco era de 12 a 18, era assim. Era mais. Agora tem 15 nego no banco, 5 mudanças, coisa chata. Eu tenho dificuldade em assimilar essas coisas do futebol moderno. E essa de camisa, então, nem se fala. Eu acho que para alguns casos, vamos supor, aqui em Campinas, você tem o Elvis e no Guarani você tem o Giovanni Augusto, os 2 principais jogadores. Aí o Luca pode colocar nesse assunto também. Então o Elvis, como é a principal estrela, cara, acho legal
Elvis, pode escolher o número da camisa, a gente vai trabalhar em cima, Sim. né? Utilizar o marketing para vender camisas com o seu nome, com o seu número. Tá, então ele vai homenagear a mãe, parece. Parece que é o número da camisa do Elvis. Mas, poxa, é o Elvis. Então, beleza. Giovanni Augusto, a mesma coisa. Você é o diferente do Guarani, a gente vai trabalhar o marketing também em cima da sua situação, tal. Beleza, Giovanni Augusto é a 78, como foi o Rez em homenagem ao título do Guarani. Beleza, são jogadores diferenciados, jogadores que o meu filho conhece, suas filhas conhecem e tal. Agora, poxa, com todo respeito, tem o pé de rato, não sei da onde. Ah, ele vai escolher a camisa 63 porque, dá licença, pelo amor de Deus. Sabe, eu tenho muita dificuldade em lidar com essa situação do futebol moderno. E as 5 alterações também. Nos tempos de Covid, eu até entendia. Mas passada toda essa situação, eu sou partidário das 3 alterações. Agora, eu acho que é um caminho sem volta. Vamos ter que nos adaptar aí às 5 alterações. Esse lance da conclusão, e aí, ok, o cara... O time já cumpriu as 5 e aí se tiver um caso como esse pode mudar. Ou, nesse caso, a alteração não gera, não conta. Aí, ok, é um caso muito à parte, mas enfim. Imagina você, repórter, então. Meu Deus do céu. Não, pra você, na beira do gramado lá, quando vem 3 alterações ao mesmo tempo, pra informar, a coisa mais difícil do mundo, tá louco. Ô, Fábio Scheibe, você se lembra de alguém que machucou o tornozelo tão seriamente assim e voltou rápido, Fabião? Eu tava tentando lembrar por aqui, eu acho bem complicado essa situação de alguém voltar em menos de 15 dias, né? Lembrando que a lesão do Neymar foi uma entorse de tornozelo, uma ruptura, pelo que se fala, né? Pela parte de fora do tornozelo. E é uma lesão grave, né? Que pelo menos 15 dias, no mínimo, para um atleta voltar. Lógico, a Copa do Mundo vai ser full time em cima desse tratamento, né? Os médicos da seleção já estão em cima e tudo mais. Mas como o Neymar também tem histórico de outras lesões já, eu não creio que até o dia 5, que seria o jogo das oitavas de final, ou seja, há 10 dias de hoje, daqui 10 dias, nesse jogo de oitavas de final, o Neymar poderia voltar. No mínimo 15 dias, pelo que eu já vi, pelo pouco que eu sei sobre medicina, mas que a gente acompanha pelo futebol. Sempre é um prazo de 15 dias no mínimo, né? Exatamente. E lembrando que essa oitavas de final, esse jogo que provavelmente vai acontecer no Brasil estando nas oitavas de final, dia 5, vai ser nada mais, nada menos, é bem provável que aconteça, contra o Uruguai, né? Você sabe como que é o Uruguai, né? Os defensores uruguaios... já chega chegando. Não tem... Tem aquela tradição de chegar mais firme e tudo mais, e isso pode ser até um atrativo para os defensores para tirar o Neymar desse jogo, já nas oitavas de final, o Neymar voltando nesse jogo tão complicado, tendo o tornozelo exposto aí, né? Nesse caso seria melhor contra Portugal, mas Portugal venceu ontem, então realmente o mais provável é que seja o Uruguai aí numa possível oitavas. Bom, saindo da Copa do Mundo, vindo aqui para o nosso quintal, vamos falar dos nossos filhos que nos dão tanto trabalho e esse hino que arrepia tanta gente, que emociona a tantos. Júlio Nascimento, como está a nossa amada macaquinha, a quem sentimos tanta saudade, Julião? Pio, chegando com informações da macaca, a Ponte Preta segue aí no seu período de buscar reforços no mercado, renovar o contrato com jogadores importantes. A macaca, né, encaminhou a renovação do Matheus Silva, daqueles jogadores que estavam nos planos, só está faltando mesmo o anúncio da permanência do Matheus Silva. A assessoria e o departamento de comunicação da Ponte anunciaram as permanências do Kaique França e também do Fábio Sanches, que eram um ponto de interrogação nesse time. Outro jogador que será muito importante, até por conta da saída do Fecim, é o Everton, né? O Everton tem mesmo um contrato firmado com a macaca para a próxima temporada, a partir de janeiro. Termina o contrato do Everton com o Grêmio no dia 31 de dezembro. Em janeiro ele já se transforma automaticamente em jogador da Ponte Preta por conta desse pré-contrato, né? A diretoria da Ponte Preta tem estado muito otimista em relação à recuperação do Everton, que é um dos poucos aí que tem um período programado de férias diferente por conta da sua recuperação da fratura no tornozelo, né? Foi uma lesão muito grave que ele teve no começo do segundo turno contra o Brusque. Então, existe um otimismo que o Everton pode estar pronto
para o início da Série A2, talvez, não para a estreia, porque vai depender também da questão do ritmo, da fisioterapia, mas para o início da competição, né, para as fases iniciais, é um jogador que o Hélio dos Anjos tem contado muito. E a Ponte está em busca também de jogadores para ataque, porque ela tem, além do Everton, o Luca, tem o Eliel, que foi sondado por algumas equipes, mas por enquanto segue nos planos. A Ponte tem o Bruno Alves, que veio do Remo, ainda não conseguiu desempenhar da maneira que a comissão técnica gostaria, mas muito se acredita na ascensão do Bruno Alves. E a Ponte tem ido ao mercado em busca de jogadores também para esse setor, né? O Alisson, que estava no Cuiabá, veio do Vila Nova, o Pablo Diego, que jogou a última temporada no Avaí, e as duas apostas, né, Pio? O Guilherme Pira, ex-jogador da Inter de Limeira, estava no Manaus, fez uma boa Série C, chamou muita atenção. E o artilheiro Gé, que na segundona mostrou futebol, conseguiu marcar gols. O Eberlin gosta de buscar esses jogadores de ascensão, gosta de arriscar. Então a Ponte deve também contar com esses jogadores a partir da próxima temporada, viu, Pio? Nascimento, o Everton, Carlão, a gente sabe do potencial dele, e o Everton, eu particularmente, tinha um questionamento assim: será que na Ponte ele vai jogar com vontade e tudo mais? E ele estava jogando com vontade até vir a lesão. E imagino que, pelo que ele passou, ele deva voltar ainda com mais vontade de jogar. Pode ser um dos grandes nomes da Ponte para 2023? Pode, ele fez 2 jogos, né? Um muito bom contra o Operário e depois teve o jogo contra o Brusque, em que ele se lesionou. Tanto ele estava com vontade que a própria lesão dele foi um por excesso de vontade. Bobo, né? Um lance tolo. Mas eu acho que vai ser um grande reforço. Agora, vai entrar naquela discussão. É uma Série A2. O Everton sempre foi acostumado a jogar em grandes clubes, em grandes campeonatos. Pô, esse Flamengo maluco de 2019, ele fez parte ali no começo. Então é um cara que tem um lastro aí de grandes passagens em clubes de muito boa estrutura. Agora, vem numa Ponte Preta que deixa um pouco a desejar em termos estruturais e vai disputar um campeonato deficitário como é a Série A2, não deixa de ser um desafio para o Everton. Agora, a qualidade ele tem, categoria ele tem, só que a Série A2, é claro que ela vai ser definida através da qualidade, mas é um campeonato que em algumas situações não só a qualidade se define, mas sim, a luta, a entrega, a catimba, essas coisas do futebol do interior que a gente sabe que hora ou outra elas acontecem. Então é um desafio para o Everton. Agora, quanto mais qualidade na sua equipe você tiver, melhor. Agora, em se tratando de Série A2, você tem que ter essa qualidade, mas também tem que ter o pessoal que chega o rei, porque é um campeonato que tem essa característica. E aí, nesse sentido, alguns jogadores que não são tão famosos assim e que a Ponte deve trazer, pode ser positivo também, porque gasta menos e talvez até encontre ali alguém que depois para o segundo semestre, inclusive, pode ser importante. Estou citando o caso do Guilherme Pira, por exemplo, que não é tão conhecido e está vindo. O futebol é um negócio engraçado, né? Porque, vamos supor, a gente criticou tanto o Marco Antônio Eberlin por tantas contratações horrorosas, né? Principalmente no Campeonato Paulista, mas também tantas apostas. Só que ele conseguiu tirar dessas apostas, ele conseguiu tirar um, que é o Alisson, né? E esse não vou dizer salvar o caixa da Ponte, porque eu não sei nem se tem condições desse caixa ser salvo, mas que ele vai dar uma saúde para a Ponte em caso de negociação, com certeza vai. Então o futebol ele é tão valioso financeiramente que você contrata 15 pernas de pau e você, dentro desses 15, tem um que joga, né? Ou 15 apostas. Você traz 15 apostas, você erra em 14. Você acertou uma. Ele paga os outros 14 e sobra uma fortuna ainda. Você tá vendo como que é o futebol? Então aí o Eberlin ele vai gritar aos 4 cantos e aí com razão vai se autovalorizar. Mas quem apostava que o Alisson não sei o quê? Eu apostei. Apostou e deu certo. Deu certo. Intervalo de jogo, Estados Unidos e Inglaterra vão empatando por 0-0. Mas a Inglaterra tá amassando, né, Fábio Chaves? Só dá ingleses chegando no ataque. Só dá a Inglaterra jogando muito bem, Kenny teve oportunidade também, mas os Estados Unidos está conseguindo se manter com esse placar 0-0, uma Copa de muito diferente, né, Pio? Os ditos favoritos não estão conseguindo
concretizar essa amplo favoritismo e ganhar os jogos. A Holanda, agora há pouco, empatou com o Equador. O Equador jogando bem melhor também que a Holanda, né? E o Equador até merecia a vitória, mas é uma Copa meio diferente. Vamos ver se pega no breu nas oitavas de final aí, pô. Tá meio, vou ser sincero, tecnicamente tá fraquinho ainda, né, Carlão? Tem alguns jogos sofríveis, né? Mas tem. A Copa do Mundo é aquela coisa, tem as grandes seleções, como tem também. Tem cada um. Tem time que na Série C não subiu. Tem. Pegar o Qatar, põe na Série B. Não, pelo amor de Deus, o Qatar na Série B aqui ia mesmo. Bom, rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente fala do Guarani. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
exclusividade. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h56, vamos falar do Guarani, Bugrão, que está atrás de reforços, principalmente para o sistema defensivo, Júlio Nascimento. Pio, o Guarani muito cauteloso em relação ao anúncio de reforços, mas tem aí jogadores já palavrados com a diretoria, com a comissão técnica, que serão integrantes importantes desse elenco do Guarani em 2023. Eu começo pelas laterais. O Guarani perdeu o Lucas Ramon, né, que foi devolvido aí ao Bragantino, com quem tem um contrato. Ainda não renovou com o Diogo Matheus, é uma incógnita. E o Guarani deve mudar muito pouco em relação a esse setor, porque o Ludic tem contrato, o Jamerson foi comprado, fica no Guarani. O Mike, que foi reserva do Jamerson, quando entrou foi muito elogiado pelo técnico Moser, também deve ficar no elenco. Tem o Eliel, que tá voltando também, né? E a contratação para essa próxima temporada, para inclusive ser titular e brigar pela posição, é o Lucas Marques, do CSA, que fez 35 jogos na última temporada pelo Azulão. E tem uma característica importante que chamou a atenção do Lucas Marques, e a comissão técnica do Guarani gostou muito, que é a bola parada, né? Inclusive fez 3 gols nessa Série B, inclusive um golaço de falta vestindo a camisa do CSA, muito parecido com o que aconteceu com o Diogo Matheus, né? Que contra o São Paulo na estreia do Campeonato Paulista também foi à rede, e o Diogo Matheus ele tem essa característica de ser um jogador de bola parada. O grande problema, no caso do Diogo, foram as lesões. Ele não conseguiu ter uma grande sequência nessa temporada, muito atrapalhado pelas lesões, e por isso o Guarani está atento ao mercado, buscando também alternativas. Sobre o sistema defensivo, o João Vitor retornou ao Vitória. A informação passada pelo presidente do clube é que ele está nos planos. O Vitória inclusive dispensou aí os seus demais zagueiros. Everton Páscoa não renovou com o Alan Santos, que deve ser reforço do Guarani, inclusive foi o capitão do time no acesso da Série C. O Vitória confia muito no retorno do João Vitor. Ele deve ser um jogador utilizado por lá. O Ronaldo Alves não renovou o contrato. E o Derlan está num impasse aí muito grande, né? Os empresários acreditam que o Derlan pode arrumar um clube aí de Série A ou disputar aí o Campeonato Paulista por outra equipe. Então está um impasse muito grande. Até por esse motivo o Guarani foi atrás do Lucão, também um jogador de confiança do técnico Moser, zagueiro que esteve no CSA na última temporada. O Lucão jogou muito tempo no São Paulo, conhece a divisão, é um atleta aí que deve reforçar o sistema defensivo do Guarani. Tem sido neste momento a grande preocupação, viu, Peu? Buscar jogadores de defesa tem sido a prioridade do Guarani, que inclusive precisa definir o futuro dos jogadores de base, né? O Bruno Bianconi, o Tite, jogadores que estão em reta final de contrato, e o Guarani também está avaliando o futuro desses jogadores. Perder a... Carlão, a gente tá falando de Derlan e João Vitor, aí a gente tá falando de Rodrigo Andrade ali no meio campo. Se o Yuri não ficar no ataque, dorsal, quer dizer, né? Perdendo meio a defesa, meio campo e ataque. Já é a espinha dorsal nos 3 setores, né? Algo que assim, o que ajuda é que a zaga será formada, né? Vai ter um entrosamento de um início de temporada. Agora, aquilo que a gente sonhava com os nossos clubes, e no caso o Guarani, da manutenção da base, já está difícil. Pode até permanecer com boa parte do elenco, mas você perde uma dupla de zaga que tinha casado bem, né, nas últimas rodadas da Série B. Você perde um cara que é referência como o Rodrigo Andrade, né, na armação, na destruição das jogadas também. E você perde a referência técnica do gol, né, o cara que é o artilheiro. São perdas sensíveis, são perdas consideráveis e que o Guarani vai demorar para repor. Principalmente casos do Rodrigo Andrade e do Yuri. Porque, cara, você arrumar um artilheiro como foi o Yuri, até de uma maneira inesperada como o Yuri se encaixou, é muito difícil. O Guarani deu sorte, teve a competência também de acreditar no jogador. Mas agora, se perder esses atletas, né? O Rodrigo já nem tá mais, os zagueiros praticamente já definiram que vão sair. É uma remontagem de elenco. Já não é o ideal, né? Para começar a temporada. Carlão, não teremos o programa na segunda, porque teremos jogo da Seleção Brasileira. Então, o seu palpite para Brasil e Suíça segunda-feira. Brasil e Suíça. Estou prevendo um jogo tão difícil como foi contra a Sérvia. Um primeiro tempo mais amarrado e talvez no segundo a coisa possa andar. Brasil 2-0. Fábio Chaib, o seu palpite, Fabião. Acho que você está mutado, Fábio Chaib. Oi. Ah, agora sim, agora sim.
Lembrando que é um jogo bem difícil mesmo, hein, Carlão? Em 2018, empate por 1-1 entre Brasil e Suíça, mas dessa vez vai ser 2-0 para o Brasil. 3-0 para o Brasil é o meu palpite. Eu achei legal que eu dei um palpite num programa e outro no outro. O Fábio Chave presta tanto atenção nas coisas que ele me mandou mensagem. Ué, mas mudou? Você falou. Foi no mesmo programa, Pio. Ah, no mesmo eu mudei? Foi, ontem de manhã. Jesus do céu. Tchau, Fábio Chave. Até terça. Valeu, Carlão. Até Valeu, segunda. Piozinho. Até segunda. Tchau, tchau. Valeu, gente. A gente volta na segunda com a Arena CBN. Tchau.